se acomoda pelo chão. Não quero ser quem atrapalha a caminhada de alguém. Eu quero me oferecer pra ir buscar o meu irmão lá no deserto, pelo mar ou pelas terras de ninguém. Quero ser alguém que faz, alguém capaz de refletir a tua luz. Quero transmitir a paz que antes já transborda em mim, te traduz, levar o que se acomoda pelo chão. Não quero ser quem atrapalha a caminhada de alguém. Eu quero me oferecer pra ir buscar o meu irmão lá no deserto, pelo mar ou pelas terras de ninguém. Quero ser alguém que faz, alguém capaz de refletir a tua luz. Quero transmitir a paz que antes já transborda em mim, te traduz, levar o que faz da minha vida algo que valeu a pena ser. Tudo que eu quero é te abraçar. Quero ser alguém que faz, alguém capaz de refletir a tua luz. Quero transmitir a paz que antes já transborda em mim e te traduz, levar o que faz da minha vida algo que valeu a pena ser. Valeu a pena. Alguém capaz de refletir a tua luz. Quero transmitir a paz que antes já transborda em mim, te traduz, levar o que faz da minha vida algo que valeu a pena ser. Valeu a pena. Quero ser alguém que faz, alguém capaz de refletir a tua luz. Quero transmitir a paz que antes já transborda em mim e te traduz, levar o que faz da minha vida algo que valeu a pena ser. Valeu a pena ser. Olá a todos vocês, boa noite, uma boa sexta-feira. Estamos aqui mais uma vez retornando com as lives. Dei uma pausa aí
mas é porque nós estávamos em um curso específico aí para mulheres, e aí a gente fazia as nossas lives, mas estávamos restritas. Mas que bom que estamos aqui nesta noite. Quero agradecer a cada um de vocês que estão aqui para falar de um tema muito importante. Estamos no Setembro Amarelo, é um mês onde nós temos proclamado aí essa mensagem de vida. É um mês que não é somente para a gente falar sobre suicídio, mas é para a gente conscientizar a respeito da vida, do valor à vida. E eu quero desde já agradecer a vocês que estão aí, desculpa a demora, e é bom estar com vocês. Eu ia fazer gravado, gente, mas eu gosto de interagir, né? E que bom que está a Camila Leles, a Carmelita, a Heloísa, o canal Espalhando Adoração, olha só, a Flávia, a Renata, a Tayane, Lucy, muito obrigada aí a vocês que estão participando. E a ideia é essa mesmo, a gente fazer um momento interativo para sanar algumas dúvidas, né? Perguntas abertas, o compartilhamento também de alguma experiência, algum relato. Fiquem à vontade, tá bom? E essa ideia surgiu tendo em vista que desde algum tempo atrás eu tenho, né, ministrado palestras voltado para os temas relacionados à saúde emocional, depressão, ansiedade, e numa visão psicoteológica, porque nós entendemos como cristãos que o autoconhecimento humano não pode ser baseado somente na visão humana. O verdadeiro autoconhecimento provém da verdade, que são as Sagradas Escrituras. Então eu venho aqui não somente como psicóloga, mas também como cristã, estudante de teologia, sou teóloga, né? E constante estudante de teologia. E a ideia aqui é a gente falar dentro de uma visão do tema, dentro de uma visão psicoteológica, tá bom? Então fiquem à vontade para participar e desejo que esta live vai ficar aí gravada e que seja útil para quem puder assistir e que seja realmente um caminho de cuidado, de tratamento. Amém? Que Deus nos abençoe e nos conduza aqui neste momento. Eu vou arrumar aqui minha câmera, tá bom? Eu vou ficar pequenininha aí para vocês acompanharem através do slide. Bom, o Setembro Amarelo é um mês escolhido desde 2015 para a campanha, né, uma campanha mundial de conscientização e promoção de diálogos a respeito da prevenção ao suicídio. E no mundo, gente, as notificações, olha que dado alarmante esse. As notificações apontam que para cada suicídio estaria aí em torno de 40 segundos ocorrendo um suicídio. E no Brasil, a cada 46 minutos, uma pessoa tira a sua própria vida. Em 2019, 700 mil pessoas morreram por suicídio. Este é um dado do Conselho Nacional de Saúde. E os índices apontam que a cada 10 casos aí, de suicídio, 9 pessoas se suicidaram, tendo como doença mental relacionada a depressão. Então, por isso que nesse mês, quando a gente fala de prevenção ao suicídio, é muito importante a gente abrir um caminho para falar a respeito da depressão. Então, eu pretendo aqui falar um pouco a respeito, por quê? Principalmente para um público cristão. Porque a gente sabe que, como cristãos, existe um número significativo de cristãos que estão em depressão, que passaram por depressão, mas que existem algumas resistências, alguns paradigmas, inclusive, que impedem, né, de buscar ajuda, de tratar esta enfermidade da alma. E ainda mais chocante do que isso é a gente saber que muitos cristãos, inclusive líderes cristãos, se suicidaram. A gente fica chocado cada vez que a gente escuta que um cristão, que um líder cristão tirou a sua própria vida. Ou seja, a gente sabe que isso não aconteceu assim do nada. Existe sim por trás dores humanas que foram negadas, camufladas, escondidas e não tratadas.
E por isso que a gente precisa falar um pouco sobre isso, nessa visão de que é importante essa conscientização de que buscar ajuda para a saúde emocional, ajuda de psicólogos, de psiquiatras, não nos faz pessoas menos espirituais. Ao contrário, é esse caminho que mostra o quanto nós estamos interessados na vida. Mas, infelizmente, pelo desconhecimento e até mesmo por resistências causadas pelo orgulho, por exemplo, o que vão pensar de mim se eu buscar uma ajuda psicológica? O que vão pensar de mim se souberem que eu tomo algum tipo de medicamento, né? Então, tem pessoas que até vão ao psicólogo, ao psiquiatra, como se fossem agentes do FBI. Ninguém pode descobrir. É um segredo, assim, absoluto, né? Como se isso fizesse menos espiritual, uma pessoa fraca. Vamos quebrar esses paradigmas, esses tipos de pensamento. A realidade, gente, é que como pessoas, como seres humanos, nós precisamos cuidar do nosso corpo, da nossa alma. E como que a gente cuida do corpo? Por exemplo, a gente vai ao médico. Então, se eu perguntar aqui, quem foi ao médico esse ano, fez um tratamento, ou foi fazer um check-up por prevenção? Acredito que a maioria, não é verdade? Então, a gente não vai atrás de um médico para somente tratar uma enfermidade já diagnosticada. A gente vai como um caminho de prevenção. E a busca psicológica da mesma forma. Não se vai ao psicólogo somente quem está no estágio final da depressão, somente quando eu estou na pior. Não. A busca da orientação psicológica, ela também é um caminho de prevenção, é um caminho de autoconhecimento, é um caminho de autocuidado, é um caminho de analisar a nossa história de vida e trabalhar questões pontuais. Então, prevenção ao suicídio é, antes de tudo, o cuidar da saúde emocional, da saúde física e da saúde espiritual. Então, esse espaço aqui é para a gente elucidar, ou seja, esclarecer doenças de ordem emocional, dentre elas a depressão, tá bom? Eu vou começar aqui, iniciar, vocês fiquem à vontade, podem trazer suas dúvidas, seus comentários, são todos muito bem-vindos. Eu trouxe aqui um poema de Cecília Meirelles para falar a respeito da depressão, fazer essa introdução. E o poema chama Retratos. Olha só o que diz. Eu não tinha este rosto de hoje, assim tão calmo, assim triste, assim magro, nem estes olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Eu não tinha essas mãos sem forças, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha este coração que nem se mostra. Eu não dei por esta mudança tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? Assim é a depressão. A depressão, quem vivencia a real depressão, a gente vai falar sobre isso, a depressão, ela desencadeia essa ausência de reconhecimento de si mesmo, essa ausência de reconhecimento como um indivíduo vivo, ativo, é a ausência do sentir a vida. E aqui nesse poema, a gente observa esse retrato de alguém que não se conhece mais e que se encontra perdido em si mesmo. A depressão, será que é só tristeza, gente? O que é a depressão? É só estar triste, angustiado durante um dia, 2? Olha só. Sofrer depressão é mais do que estar cansado de tudo. É mais até que a tristeza que ataca de vez em quando. Essas situações não são nada agradáveis. Claro, ninguém gostaria de passar por elas. Contudo, a depressão verdadeira é ainda mais sombria. O primeiro ponto que eu acho importante destacar aqui é que a tristeza, ela faz parte das emoções humanas, gente. Então, é impossível alguém não se sentir triste perante alguns acontecimentos da vida. Uma pessoa que não se sente triste,
inclusive, né, a depressão crônica, a pessoa tem ausência de emoções, a chamada anedonia. Então, ela tem ausência de emoção, ela não consegue nem estar triste, porque ela não sente, é um vazio. Mas a depressão, quando a gente fala de tristeza como sendo uma emoção assim do cerne, né, a emoção desencadeante da depressão, a tristeza em si, ela é saudável, ela é necessária. Não ter esse sentimento demonstra que tem alguma coisa errada, né? Então, nem toda tristeza é depressão. Existem graus de depressão. Então, assim, a tristeza ela é importante? Porque ela mostra a nossa sensibilidade, ela inclusive nos faz ter empatia. É necessário, então, encarar a tristeza quando ela aparece, é necessário não fugir da tristeza, porque, inclusive, tem pessoas que não querem se sentir triste. E quando elas estão tristes, elas ficam com raiva de estar triste, elas ficam com medo de ficar numa depressão, e aquilo começa a gerar uma ansiedade, um medo, e gera uma angústia. E aí ela se sente em uma depressão. Isso existe, sabia disso? Então, o que a gente precisa entender é que tristeza, sentir-se triste, não é ter depressão. Tem situações que fazem com que o ser humano fique triste por um longo período. E não é depressão, mas é resultado de uma situação. Então, a depressão, ela tem, ou melhor, a tristeza como emoção, é preciso sentir, é preciso até mesmo aceitar. Olha só, segundo o psicólogo chamado Joseph Forgas, ele diz o seguinte: os momentos de depressão resultam, ou melhor, de tristeza, resultam em uma observação mais detalhada da vida. Então ele diz, olha, muitos compositores, muitos roteiristas, são pessoas que pegaram da sua tristeza, da sua sensibilidade e construíram uma história. A tristeza também, ela traz pra gente um pensamento analítico mais apurado, ou seja, leva a gente a refletir melhor os fatos, traz a gente para uma racionalidade. Inclusive, biblicamente falando, a gente tem a tristeza como um caminho de sabedoria da vida. Como assim? Bom, o próprio sábio, lá em Eclesiastes 7, ele diz que é melhor ir na casa onde há luto do que na casa onde há banquete. Por quê? Na casa onde há banquete, a festa, a alegria, a gente não reflete muito. A gente pode ser impulsivo, a gente está vivendo na superficialidade. Porém, a tristeza, ela gera em nós esse sentimento de, peraí, deixa eu observar isso mais a fundo. Na casa onde há luto, a pessoa pensa no seu destino. Ela começa a avaliar algumas coisas na vida, necessidade de mudança, não é mesmo? Então, o sábio estava certo. Ele também diz que a tristeza do rosto melhora o coração. Muito oposto daquelas pessoas que dizem que tristeza não é benéfico. Não. A tristeza do rosto melhora o coração. Ou seja, aquilo que até me gera uma tristeza é uma oportunidade para a mudança. Entendem? Então a gente não pode categorizar a tristeza como uma emoção negativa. Mas podemos dizer que a tristeza ela é uma emoção desafiadora. Assim como a raiva, como a ira, como o medo. Em muitos momentos o medo é importante para a nossa sobrevivência, mas é uma emoção desafiadora. Então a depressão, ela não se resume no estar triste. Tem aí uma série de sintomas que precisam ser avaliados. Quais seriam então esses sintomas? Bom, não são somente sintomas emocionais, como muita gente acredita, né? Não é somente o sentir, não é somente o estar cansado e desanimado. Existe aí um mapa para a gente observar, para entender se de fato uma pessoa está em depressão. Primeiramente, lembrando, né, que a depressão é um transtorno de humor. Então, humor, ora estamos alegres, ora podemos estar mais chateados. É um humor, o estado das nossas emoções. A depressão ela é conhecida como transtorno desse estado, tá bom? Então, ela é marcada por sintomas cognitivos. Cognitivos tem a ver com o quê? Com pensamentos e emocionais, afetivos e físico-motor. Então, olha só, na questão cognitiva.
Uma pessoa em depressão, ela fica com a visão de mundo marcada pelo tédio. Ela sente a vida vazia, sem graça. É uma pessoa que vive em um estado de ruminação de mágoas antigas ou de acontecimentos antigos. Ruminação é um pensamento que desencadeia o outro, é um ciclo de pensamentos que nunca tem fim. Por que comigo? Por que não poderia ter sido assim? E se tivesse feito isso? Então fica nessa ruminação. E tem a ver com o passado. Alguém aqui falou a respeito excesso de futuro é ansiedade, exatamente. Excesso de passado categoriza a depressão. Realmente, a pessoa presa ao passado. A gente vai falar sobre isso. Ideias de morte, desejo de dormir para sempre, desaparecer, e a alteração no senso de valor, no senso voltado realmente para a autoestima. Então, uma pessoa em depressão, ela costuma dizer isso: olha, eu queria dormir, não acordar mais. Cada dia que eu acordo, eu sei que eu vou viver esse dia com uma sobrecarga, vai ser difícil encarar mais um dia. Já vem aquele turbilhão de pensamentos referente ao dia, referente à dor, à angústia, às ruminações. Logo, a vida se torna o quê? Tediosa, sem graça. Então, os sintomas de ordem cognitiva, que são os pensamentos, têm a ver com esse formato aí, mas claro que cada um baseado na sua história de vida. Afetivo emocional é o que se sente. A emoção é aquilo que é composto químico, né? Então é visceral, a gente sente. Melancolia, em muitos casos, é aquilo, a anedonia. A depressão crônica, ela entra por esse caminho. A pessoa diz não sentir mais nada. Ela não sente mais nem raiva, ela não sente mais nem ódio, ela não sente mais nem tristeza. Ela está num estado de apatia. Angústia, ansiedade, né? Em muitos casos, a depressão, ela é por conta de preocupação. Olha, será que o que me ocorreu no passado pode ocorrer no futuro? Então a pessoa fica com aquela preocupação, com medo, e essa ansiedade pode desencadear uma depressão. Existem pessoas que ficam em estágio da vida em ansiedade não tratada e tem um momento que é como se o corpo desligasse e aí cai na depressão. Sentimento de tédio e desespero, né? Em meio a angústia, a ansiedade, ao medo, começa a vir o desespero. E é nesse momento que, em muitos casos crônicos, o pensamento que vem é: preciso me livrar desta angústia, preciso me livrar desse desespero. E é quando vem aí os pensamentos suicidas. E também físico-motor. O que a depressão altera? Depressão é uma caída, é um rebaixamento, uma descida. Então, em questões físicas também, a gente percebe a lentificação motora. Uma pessoa em depressão, ela começa a se definhar até fisicamente, andar mais para baixo, um olhar caído, a lentificação na fala, a lentificação no raciocínio, cansaço, irritabilidade a tudo, a conversa, sons, barulho, perda ou aumento do apetite. Tem muito a ver com personalidade, com história de vida. Cada um pode vivenciar em alguns aspectos de maneiras diferentes. A perda da libido, a falta realmente de desejo, de apetite sexual, a diminuição da fala, até o mutismo. Há casos de pessoas em depressão que acaba tendo aí o mutismo, né? Desiste de maneira geral. Então, aqui estão alguns sintomas para a gente compreender, na verdade, a maioria dos sintomas. No caso, o diagnóstico, como ele é feito? Além de conhecer a história desse paciente, esses sintomas eles têm que estar persistentes por cerca de 3 semanas, né? Mais de 3 semanas. Porque a gente sabe que situações específicas podem abalar a ponto da pessoa ficar num estado deprimido. Uma perda precoce, um choque emocional pode deixar qualquer ser humano no estado deprimido. Mas a tendência é a pessoa viver aquele impacto e ir se levantando e retomando ao seu estado original.
Porém, quando isso começa a ser persistente, então já é aí categorizado dentro da depressão. E lembrando, gente, que a depressão ela pode ocorrer em qualquer fase da vida. Na infância, crianças podem sim ter depressão. Estes sintomas, crianças que não brincam, crianças que vivem angustiada por conta de eventos passados, situações que viveram, adolescência, maturidade, velhice. Agora, a idade mais propensa à depressão se encontra entre os 18 e até os 29 anos, né? Seria a idade aí mais propensa à depressão. Segundo a Organização Mundial de Saúde, mais de 264 milhões de pessoas de todas as idades sofrem com este transtorno. Então, isso é um assunto de saúde pública, é um assunto que exige realmente empenho a se falar, a se comunicar, a se tratar. Porque não é um número baixo, né? 264 milhões de pessoas, ou seja, pessoas diagnosticadas. E aquelas que não estão com o diagnóstico, certo? Podemos seguir, gente? Eu vou lendo aqui o comentário de vocês, tá bom? A Sheila falou assim: a depressão verdadeira às vezes se esconde atrás dos dentes, né? É aquilo que não se demonstra, né, Sheila? Não se fala, mas que existe. E isso a gente vai perceber aqui que tem a ver com a dificuldade de expressar resistências, personalidade, mas que o melhor não é o caminho saudável, né? O caminho que realmente é para a vida, para se levantar, sempre precisa ser expresso, verbalizado. Quais são as causas da depressão? Eu até coloquei essa enquete aí no meu status, né? E algumas pessoas têm muito essa dúvida, principalmente muitos cristãos. Ai, eu acredito que a depressão é só de ordem espiritual. Aí tem pessoas que são super céticas e elas falam assim: não, a depressão tem a ver com bioquímica, é somente fisiológico. Gente, olha só, nós somos seres tricotômicos. É uma palavrinha estranha, mas é o que nós somos. Nós somos seres compostos de corpo, alma e espírito. E ainda que algo aconteça com o meu corpo, ou com o meu espírito, ou somente na minha alma, a gente não se desgruda. Então, independente da origem, tudo interage entre si. Hoje a gente sabe que não existe um fator único para a causa da depressão, ou para a origem da depressão. Mas não tem como desconsiderar isso, que independente da origem, um estado afeta o outro estado. Então, a depressão de um indivíduo pode ser de origem fisiológica. A gente vai falar aqui um pouquinho sobre isso. Mas vai atingir a alma dele e pode atingir o espírito dessa pessoa. Pode ser emocional, mas vai atingir o corpo e o espírito. E da mesma forma, se for de origem espiritual, ela vai sentir aonde? No corpo. Ela vai sentir aonde? Na alma. E se a gente observar, eu até concordo com alguns teólogos que falam o seguinte: tudo é de origem espiritual. Por quê, né? No sentido espiritual, como seres espirituais que somos. Porque quais foram as emoções geradas pelo pecado? Medo, vergonha e tristeza. Originários do quê? Da culpa. Então a culpa pelo pecado desencadeou todas essas emoções, medo, vergonha, tristeza, e Deus é tão bom que ele faz com que essas emoções cooperem para o nosso bem, para a nossa sobrevivência, para a nossa sabedoria, para o nosso crescimento. No entanto, nós não fomos programados para viver com essas emoções, então são emoções desafiadoras, a gente não nasceu preparado para lidar com elas. Então, a gente vai ver aqui que a origem primária pode ser, sim, de ordem fisiológica, pode ser de ordem emocional, como pode ser de ordem espiritual. No entanto, nós não desgrudamos o nosso ser. Tudo está interligado. Então, independente da origem, todas as áreas podem ser envolvidas em uma determinada enfermidade, principalmente uma enfermidade da alma. Conhecido como enfermidade da alma, por quê? Porque são as emoções que se movimentam ali.
Então, como seres tricotômicos que somos, nós temos aí a questão física. A gente vai ver aqui alterações. O que pode gerar depressão? Alteração e desequilíbrio bioquímico e fatores hereditários. Emocional, experiências, aprendizados, traumas, perdas. E espiritual, opressão, consciência acusadora, envolvimento com obras malignas. Lembrando que aqui nós estamos falando dentro de uma visão psicoteológica, né? Então a gente está trazendo aqui a questão bíblica como cristãos. Então vamos falar um pouquinho sobre a depressão de origem endógena. Quando a gente fala de origem física, é entendido como endógena. Por quê? Exógena seria externa, de fatores externos, acontecimentos externos. E endógena é aquilo que vem de dentro, questões originárias do nosso interior como seres biológicos, tá bom? Então, olha só. Apesar de não se ter uma resposta exata para essa doença, entende-se depressão endógena como produto de desequilíbrio neuroquímico no cérebro. Há uma série de hormônios que, quando bem alterados, podem desencadear sintomas deprimidos. É o caso da corticotrofina, do cortisol, do estrógeno, da progesterona e do T4. Alguns dificultam a comunicação cerebral, outros interferem na ação da serotonina, neurotransmissor relacionado à sensação de bem-estar. Então, dentre alguns exemplos, a gente tem o hipotireoidismo, né? Então, olha só. No nosso cérebro, a gente tem uma área chamada sistema límbico, que é o sistema das emoções. Então, nessa área tem o hipotálamo, o tálamo, que são totalmente ligados com a liberação dos neurotransmissores. E alguns estudos provam isso, que a diminuição ou a deficiência na produção de alguns neurotransmissores podem gerar a depressão. Por quê? A serotonina, por exemplo, a dopamina, são neurotransmissores que, olha que dá para ver aí a fotinha? Aí nós temos uma sinapse que está acontecendo, ou seja, um neurônio transmitindo ao outro neurônio uma substância química. Então, quando existe um rebaixamento de alguma substância, pode trazer problemas emocionais, ou gerar emoções, ou diminuir a sensação emocional. Então, a serotonina e a dopamina, como eu disse, são responsáveis por trazer para a gente aquela sensação de bem-estar, aquela sensação de satisfação, aquela sensação de recompensa. Agora, quando está no rebaixamento a produção desses neurotransmissores, o que vai acontecer? A gente vai ser bem propenso a não ter essa sensação de prazer, essa sensação de alegria, essa sensação de vigor, de motivação, entendem? Então, há vários motivos para essa perda de produção ou uma deficiência nessa produção. Eu estou falando tudo pode porque é algo que a ciência vem estudando, não existe um dado exato. Mas eles observam que sim, alguns casos têm uma grande probabilidade de fatores hereditários, né? Então, graças a Deus, hoje a gente tem como repor isso. Por isso vem a importância do medicamento, porque vai repor e vai equilibrar o nível de transmissão desses neurotransmissores, né? Dessa questão química. Mas olha só que interessante, uma pessoa sedentária, com um estilo de vida desfavorável, vai ter uma produção de serotonina diminuída. Sabe? Isso é importante a gente falar. O nosso cérebro, ele produz naturalmente a serotonina, somente em alguns casos de anomalia genética que não é produzida, ou então de alguma enfermidade mesmo. Mas para ser produzido, tem também a ver com o nosso estilo de vida. O se expor ao sol, caminhar em áreas verdes com ar puro, o próprio exercício físico vai produzir naturalmente a serotonina, a dopamina, a ocitocina. Alimentos também que estimulam a produção. Gente, carne vermelha, ovos, banana, castanha. Não é que eles produzem, mas eles estimulam a produção. Esse é o poder da natureza. A natureza é um presente de Deus. Então, muitos estudos vêm trazendo para a gente essas informações, mostrando que nós estamos na era do sedentarismo.
A gente fica preso em uma cadeira 12 horas por dia, vai dormir, né? O lazer é um Netflix, é um filme, ou seja, a gente está sentado o tempo todo mundo dentro de casa, ninguém vai numa praça. Aí quando a gente vai na praia, a gente fala, nossa, eu tô tão bem que eu quero morar aqui, né? Por quê? A exposição solar, uma área arborizada, o ambiente, ele faz diferença na produção, no estímulo da nossa química. A alimentação faz diferença. Então, por isso que a origem fisiológica tem a ver também com o estilo de vida que uma pessoa está vivendo, além de termos casos mais específicos, né? Então, por exemplo, o hipotireoidismo, essa ausência ou a diminuição da liberação dos hormônios, do T4, entre outros, podem provocar cansaço, desânimo, choro fácil. Por isso que precisa-se da reposição hormonal e de cuidados. Até mesmo uma anemia, né, pode provocar sintomas deprimidos. É sempre importante investigar. Existe também o transtorno disfórico pré-menstrual. Muitas mulheres relatam isso. Parece que existe uma sensação de depressão, um choro muito fácil, que não melhora com nada, uma irritação que antecede a menstruação, ou seja, precisa se tratar, porque hoje já é conhecido como transtorno disfórico pré-menstrual. A gente não é obrigada a conviver com isso, a gente pode tratar. Então, é importante falar sobre isso porque existem questões específicas que a gente vai precisar buscar um medicamento. E há questões que a gente pode trabalhar de forma mudando o nosso estilo de vida, mudando a nossa alimentação. Ainda na questão endógena, a gente vai ver aí a depressão pós-parto. Toda mulher tem depressão pós-parto? Não. Mas toda mulher vai ter uma queda dramática aí no estrógeno, na progesterona, e ela vai sentir isso. Então, isso pode contribuir para um quadro de depressão. Só a queda dos hormônios? Não. É a queda dos hormônios, mas o quê? Atrelado à personalidade da mulher, o ambiente que ela está, a forma como ela tem recebido a maternidade, é um conjunto de fatores, mas que também pode ter origem numa questão endógena. Até mesmo na adolescência ocorre uma diminuição da dopamina, porque antes, como criança, se alegrava, se divertia, se motivava com certas questões, com certos ambientes. Agora, na adolescência, o adolescente precisa redescobrir o seu prazer. Por isso que muitos adolescentes ficam tristes, irritados, sem uma causa aparente. Isso tem a ver, sim, com o rebaixamento da dopamina, da serotonina. Na meia-idade, isso acontece de novo, não é mesmo? Então, sempre é importante avaliar que momento essa pessoa está da vida, diante de outras situações. Porque pode sim ter como fonte originária a questão fisiológica, mas se não for tratado, se não for orientado, isso vai se sobrepondo entre outras coisas, a pessoa vai guardando aquilo, não vai tratando, vai atingir o emocional e pode atingir também como ser espiritual. Tá dando para compreender a respeito disso, né? A Renata fez um comentário aqui, olha, passei por um problema hormonal que desenvolveu uma depressão severa. A princípio foi uma enfermidade física, mas que percebeu, né, que atingiu outras áreas, emocionais, espirituais e física. É uma luta que só venci quando aprendi sobre e me voltei a Deus e sua misericórdia. Obrigada, Renata, pelo seu comentário, né? Porque realmente é isso aí. Teve uma origem biológica, né? Mas que no tempo ali de tratamento possivelmente desencadeou as questões emocionais. Por isso que é importante, logo no início, né, muitas pessoas já buscarem ajuda realmente com psiquiatra, já se abrir para falar a respeito. A Camila também falou a respeito na menopausa. Exatamente, na menopausa, a crise da meia-idade. A crise da meia-idade não é só alteração hormonal, é a alteração hormonal relacionada com diversos fatores. A perda da juventude, a mudança de vida. Então, não é que todo mundo
Não é que toda mulher vivencia a depressão pós-parto, não é que todo adolescente pode vivenciar sintomas deprimidos, não é que toda mulher ou homem na andropausa fica deprimido. Não. É que essas alterações, interligado com a personalidade, com o momento que a pessoa está vivendo, da forma que ela está avaliando aquele momento, pode desencadear a depressão. São raros os casos que a depressão é puramente endógena, né? Então, assim, um adolescente que ficou em depressão puramente pela diminuição da dopamina. São raros casos, mas existem. Por isso que tudo precisa realmente ser avaliado. A causa mais comum é essa, né? A origem cognitiva, a origem emocional, que tem a ver com reações a acontecimentos traumáticos, a experiências mal resolvidas. Então, a gente está falando de perdas, de frustração, de rejeição e de abandono. A gente sabe que todo mundo passa por uma questão, alguma dessas questões, né, gente? Por perda, por frustração, por rejeição. Todo mundo vai ficar deprimido diante dessa situação? O que vocês acham? Todo mundo vai deprimido se passar por uma perda ou vai desenvolver uma depressão? Não, né? Mas a gente vai perceber o que desencadeia a depressão dessa origem emocional e cognitiva. E para isso eu trouxe aqui o caso de 2 rapazes, tá bom? O Felipe e o outro rapaz, deixa eu achar o nome dele aqui, gente. É o Felipe e o Mário. Felipe e Mário. Olha só, Felipe está enfrentando o término de um relacionamento. Ele se sente triste, com raiva, confuso, ansioso e um pouco aliviado. Ele considera normal estas emoções. Ele pensa: rompimentos são difíceis e confusos e outras pessoas podem ter esses sentimentos, outras pessoas passam por essa situação. Ele é capaz de expressar tais emoções a um amigo. Ele conversa, o amigo o encoraja a se sentir confortável, e ele acredita que isso faz sentido. Ele pensa que deve se sentir, ele não pensa que deve se sentir apenas de uma forma, por exemplo, deveria somente sentir raiva. Mas ele vê as emoções como realmente difíceis, mas que são toleráveis e temporárias. Ao contrário de Mário. Mário tem uma visão muito diferente das suas próprias emoções. Ele também passou por um término de relacionamento. E ele fica confuso por ter sentimentos contraditórios. E ele pensa o seguinte: eu deveria somente sentir raiva, não tristeza. Suas emoções para ele não faz sentido. Ele acredita que outros teriam uma reação diferente. Olha, eles poderiam sentir tristes ou aliviados, mas não com raiva. Ele crê que seus sentimentos de tristeza e ansiedade denunciam sua fraqueza, falha de caráter e sente vergonha. Ele teme compartilhar estas emoções, pois acredita que os outros não o compreenderão. Pensa que isso é humilhante e acredita que expressar emoções seria como mexer numa casa de abelha. Então, observem as interpretações negativas de Mário. E isso deixa as emoções dele abalada, temeroso, ele se isola, ele rumina, ele parte para a bebida. E, ao contrário, Felipe, ele entende como natural sentir raiva, triste, ele busca ajuda, ele expressa os seus sentimentos e ele ouve os conselhos, né? Ele se sente encorajado a continuar. Por que eu estou contando aí esta história com esses 2 personagens? Porque algo terrível pode ter acontecido para 2 pessoas. A mesma coisa para 2 pessoas. Uma pode desenvolver depressão e outra não. Então, por que isso acontece? Bom, a forma como nós aprendemos diante da vida a interpretar os acontecimentos. Acontecimentos, eles geram pensamentos. E os pensamentos geram emoções.
Se eu falar aí para você, olha, pensa numa situação que você ficou muito alegre, é o dia mais feliz da sua vida. Se a gente começar a conversar aqui, você vai relembrar, você vai até chorar de alegria relembrando daquele dia. Agora, se a gente estiver conversando e eu falar assim, ó, pensa sobre o dia mais triste da sua vida, aquele cenário melancólico. Aí você vai começar a lembrar, você vai chorar. Nossa, Evelyn, é como se eu estivesse revivendo isso. Então, pensamentos geram emoções. Os acontecimentos estão aí, mas os pensamentos sobre eles determinam as nossas emoções. E pensamentos, visando aqui essa questão da depressão, eles podem gerar senso de desesperança, impotência, sensação de fracasso, que são as chaves que abrem a porta da depressão. O que fez os dois personagens reagirem de maneira diferente às dores da vida? Um encarou como emoções desafiadoras existem e eu posso aceitar e vivê-las. O outro já se viu sentindo aquilo como um fracasso, como um senso de desesperança, como impotente. Nada de bom acontece na minha vida, tá vendo? Eu sou um fracassado. E o outro pensou, eu fico triste, foi um rompimento triste, mas eu posso recomeçar. Então, a forma como reagimos aos acontecimentos da vida, independente de quais forem, inclusive acontecimentos traumáticos, a forma como a gente reage vem de um aprendizado. Isso desde a infância. A forma como a gente aprendeu a lidar com a frustração, com a espera, com a raiva, com a mágoa. Então, a forma como a gente reage a essas situações desafiadoras sinalizam se a gente tem uma predisposição à depressão ou não. Alguns são mais tolerantes e sabem lidar de uma maneira mais saudável, mais o que a gente chama, né, mais ajustável, e outros não conseguem lidar com aquela situação e agem de maneira desadaptativa, né, de maneira que vai gerar emoções negativas e vai abrir portas para a depressão. Então, que pensamentos, reflita aí, que pensamentos você aprendeu a construir diante da perda? A perda de todos os segmentos. A gente pode pensar na perda como a perda de um afeto, a rejeição, a perda do respeito, ser maltratado, a perda de um ente querido. Nós não fomos programados para viver a perda, né? Então, nosso cérebro ele jamais vai aceitar uma perda. A gente não quer perder nada. Mas a gente precisa aceitar que isso é parte da vida. Mas a perda, de qualquer forma, ela fere o nosso ego. E como a gente reage à perda? Nós não nascemos preparados. E a forma como nos ensinaram, a palavra que nos disseram, ou a própria observação que a gente teve ao longo da vida, principalmente na infância, na adolescência, com os cuidadores, né, pai e mãe, isso influencia na forma como a gente vai internalizar como forma de lidar diante da dor. E tem pessoas que aprenderam a potencializar as situações. E isso gera um estado deprimido. Muitos adolescentes estão em depressão e quando alguns estudos são feitos, vai se investigar, né? Se é genético, fatores genéticos. Em muitos casos, o hereditário, o que é a questão hereditária? É uma questão não biológica. Em alguns casos é biológico, mas em muitos casos não tem a ver com a questão biológica. Mas tem a ver com, por exemplo, uma mãe que tudo chora, tudo fica de cama, irritada. Uma pequena coisa ela potencializa e ela fala, tá vendo? Só com a gente não nasceu para dar certo, tudo dá errado para nossa família, estamos debaixo de uma maldição. Uma criança observando a reação da mãe diante da perca, diante de algo que não deu certo, diante de uma frustração, essa criança ela tem um comportamento aprendido. Então ela vai ter uma observação da emoção internalizada e ela vai a partir disso, começar a reagir diante dos fatos da vida, da frustração, da perda. Ela vai reagir conforme a sua mãe agia, porque foi o modo que ela aprendeu emocionalmente a lidar diante desses fatos.
Ah, Evelyn, isso generalizado? Lógico que não. Mas em muitos casos, sim. Por isso que a psicologia a gente trabalha muito com a questão da inteligência emocional. Porque é reconstruir o nosso olhar a respeito das emoções. É ter uma nova visão. Então, por exemplo, a questão cognitiva do o pensar, né? Tem pessoas que vieram de famílias que tudo era motivo de choro, tudo era motivo de briga. A lâmpada queimou, meu Deus, a gente fazia da lâmpada queimada assim, o fim do mundo. Então, essa pessoa se torna intolerante a pequenas frustrações da vida. E aí ela precisa passar por um caminho de aprendizado emocional para gerenciar suas emoções. E o cerne, né, da depressão emocional, que eu acho importante falar, é o sentimento de rejeição. O problema da rejeição é que à medida que uma pessoa significativa me rejeita, principalmente na infância, que é um marco na personalidade, eu passo a me rejeitar. Essa autorrejeição nada mais é do que a não aceitação de si mesmo, não acreditar em si. Então, logo vem uma baixa autoestima. E muitos casos de depressão têm a ver com isso, com a rejeição que veio da infância, o senso de abandono e a pessoa começa a rejeitar a si, até mesmo de maneira inconsciente. Ela não consegue aceitar os pequenos prazeres, aceitar as portas abertas da vida, porque ela se vê como indigna por um aprendizado. E a gente tem o que nós chamamos dentro da psicologia cognitiva o tripé emocional, que é o valor, amor e amparo, essa necessidade emocional. Então, experiências opostas a essa necessidade, que é o desvalor, o desamor, o desamparo, leva a pessoa realmente a não se amar, a não se desejar. E é o que nós temos visto, acompanhado muitos adolescentes com a questão da automutilação. Eles muitas vezes se sentem rejeitados por figuras significativas e na busca de agradar e de corresponder e não sendo alcançado nesse objetivo, eles começam também a se auto-rejeitar. E aí vem a automutilação. Por isso que o amor, ele cura, né, gente, em todos os segmentos. O cristianismo, ele resgata isso que o nosso ser psicológico precisa, que é do valor, do amor e do amparo. Então, a origem cognitiva emocional tem a ver com isso, eventos da vida e a forma como reagimos a este evento, como aprendemos a sentir, como lidamos com as nossas emoções. A gente vai falar mais um pouquinho adiante, tá bom? E a questão de origem espiritual? Muita gente tem essa dúvida. É claro que, meu Deus, se fosse para a gente falar sobre esse tema em sua profundidade, nós como psicólogos, a gente tem carga horárias, né, necessárias dentro desses temas, porque é um tema profundo, diversos artigos. Aqui é um resumo do resumo, né, gente? Vocês sabem disso. Mas, assim, vamos tentar focar em um pouquinho em cada área e falar um pouco a respeito. A origem espiritual. Bom, existe depressão de origem espiritual? Quero que vocês respondam aí, gente. Existem? Existe? Bom, a gente tem alguns casos bíblicos de depressão que não necessariamente foram de origem espiritual, tá? Foi de origem emocional, foi de origem da experiência, Elias, a gente vai ver Davi e diversos outros personagens. Porém, no próprio Salmo davídico, a gente tem aqui um relato de uns sintomas deprimidos de origem espiritual. Por que de origem espiritual? Porque olha o que Davi falou. Enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Minha força foi se esgotando, como em tempo de seca. Muita gente em depressão relata isso. Um peso, um definhar, a força se esgotando. E em outros relatos de Davi, a gente observa realmente sintomas deprimidos. E por que de origem espiritual?
ele é bem claro. Ele disse: enquanto eu escondi os meus pecados. Pecados é o quê? É uma ação desaprovada por Deus, né? Transgredir a lei de Deus. Então é algo espiritual no sentido de que eu estou realmente fazendo aquilo que é contra o meu propósito. Mas que isso dá margem para ações malignas. De que forma? Bom, a acusação. A própria acusação, né, a consciência acusadora, diante de falhas, de culpas, em si só isso tem o poder de deprimir. Ainda mais quando nós falamos de uma pessoa que tem uma relação estreita com Deus e que está quebrando isso, está quebrando esses vínculos. Logo, isso vai se potencializar. A gente tem um exemplo bem claro de Judas, né? Que não vamos dizer que ele passou por um tempo de depressão, porque foi algo muito rápido, mas a questão do suicídio. Judas, ele se suicidou pela opressão da consciência acusadora. Tamanha angústia, ele não deu conta de ficar com aquilo eu acredito que por um dia, né? Ele não deu conta de ficar com aquela opressão tamanha da consciência acusadora, de ordem espiritual também. Obviamente não são todos os casos de depressão que vai ter origem do pecado, porque há muitas pessoas que estão num caminho de santidade, mas assim existem outras questões, porque somos seres do pecado, não é mesmo? Marcados aí com essa bagagem hereditária do pecado. Mas existe sim a origem espiritual. Nós temos o exemplo de Saul, que foi se deixando levar pela soberba, pela inveja, e abriu caminho para uma mente que ficou totalmente ali vulnerável à ação maligna. E a palavra diz que ele era tomado por aquela malignidade e que ele só se acalmava daquele tormento através da música terapia, ou seja, enquanto Davi tocava. Era uma opressão, era um estado que ele ficava no estado de desespero, de angústia. Pessoas que vivem a depressão de origem espiritual, elas relatam isso, é muito nítido nas conversas, né, quando a gente tem, que elas dizem, olha, eu senti que a partir desse momento algo veio sobre a minha vida. Então, a gente tem o exemplo do pecado não confessado, que abre portas justamente por causa dessa acusação. Mas também a falta de perdão gera feridas, gera mágoas e que começa então a partir por esse caminho de ordem espiritual, a guerra espiritual, né? A desobediência, então a acusação. Então, a origem espiritual com o envolvimento de obras das trevas, pessoas que fizeram pactos, pessoas que se entregaram a obras das trevas e passaram então a sentir uma grande opressão. Eu não vou especificar aqui, mas alguns casos de atendimento, pessoas falam sobre isso, sobre o que começaram a ver, sobre sonhos atormentadores, sobre peso que sentiam no seu corpo e que precisava de uma libertação, mas os sintomas eram sintomas deprimidos, né? Então a gente vai perceber, primeiramente, que uma coisa é a opressão e que outra coisa é o endemoniamento, a possessão. Um cristão, por exemplo, ele não fica endemoniado, porque ele é templo do Espírito, ele é guardado por Deus. Mas ele pode sentir a opressão, né? E a opressão pode trazer um estado de desânimo, de melancolia, de desmotivação. E ele precisa, então, verificar na sua vida essa questão de batalha espiritual, essa questão de brechas, essa questão de um pecado não confessado. A palavra diz: confessai os vossos pecados uns aos outros para que sareis, né? Então a origem espiritual, ela tem a ver com esse segmento de questões específicas, pontuais, e que abre esse caminho para uma obra das trevas que vai transparecer aonde? Nas emoções. Um pecado escondido, como Davi falou, foi a questão da acusação, o inimigo o acusando e ele sentindo aquele fardo da acusação. É uma questão bem específica, a necessidade de confessar, a necessidade de se santificar para ser livre deste peso, né? Desta opressão. Podemos seguir?
Deixa eu ler o comentário de vocês, gente. A Lucy falou, né? Sempre gostei de dar valor a cores, a cor do céu, a cor das árvores, por onde passava. E de repente vi minha vida cinza e sem cor. Realmente, Lúcia, esse é o grande relato da depressão, né? Como se colocasse óculos preto e branco, você não enxerga mais nada colorido. E, e a Camila falou, infelizmente isso não é muito constante no meio no meio cristão. Ainda tem pessoas que vê como tabu falar a respeito. Tayane falou, será que Adão ficou com depressão? Eu acredito que a culpa gerou, sim, o estado deprimido, né? Lidar com aquilo que nunca sentiu antes, até processar, elaborar o que ocorreu, imagino que foi muito angustiante, não é mesmo? Então, o indivíduo em depressão, ele tem uma visão totalmente aí transformada a respeito de si, digamos assim. Ele começa a ter dúvida sobre o seu próprio senso de valor, de competência. É muito comum a gente ouvir uma pessoa em depressão dizendo assim: eu sou inútil, sou patético, sou incompetente. É uma dúvida sobre o seu valor próprio. A sua autoavaliação é negativa, se torna uma pessoa muito autocrítica, e isso vai resultando em sentimentos de inadequação. Então, ela critica muito a si mesma. E por criticar não só a si mesma, mas também aos outros, muitas vezes, acaba se tornando bastante solitário, bastante introvertido. Costumam ter aquele senso cognitivo generalizado, ou seja, generalizam as situações. Diz assim: olha, nunca soube o que é ser feliz. Eu nunca soube o que é ser feliz de verdade. Se martirizam pelos erros passados ou por situações inevitáveis. Aquela coisa, por que eu fiz tal coisa? Por que me permiti? Por que não fui mais forte? Por que não protegi tal pessoa? Por que não estava no momento com fulano? Frequentemente sentem culpa e remorso pelos seus erros do passado, e aí vem então a sensação de vazio constante e ficar descontente. Então, ela passa a ter essa visão a respeito de si. A respeito dos outros, muitas pessoas em depressão dizem o seguinte: ai, não espere muito dos outros, senão você vai se decepcionar, né? Essa fica sendo a crença central dos pensamentos. Ai, as pessoas não vão me compreender, ninguém pode me ajudar. É a força do pensamento generalizado diante da dor. É aí que entra a terapia para mostrar para a pessoa que ela está generalizando. Olha só, ninguém vai me compreender. A minha dor é a pior do mundo. Ninguém sofre tanto quanto eu. Então, essa visão generalizada, tudo ou nada, nunca fui feliz, é algo que a pessoa precisa trabalhar para tirar essa visão generalizada, porque o generalizar, ele traz muita dor. Como assim nunca você foi feliz? Vamos relembrar a sua história, e aí a gente vai fazendo a pessoa relembrar a história, e não, esse momento, não, realmente teve momentos que foram prazerosos, teve momentos que foi, sabe, momentos de paz, momentos que eu queria viver, que eu sonhava. Não teve momentos que eu vivi. Não, teve momentos que eu fui feliz. Mas olha, Evelyn, teve muitos outros mais que eu fui triste, viu? Que eu estava triste. Então a pessoa ela começa a seguir esse raciocínio. E as estratégias de comportamento diante da depressão, quais são? Como na depressão a pessoa passa a apresentar uma visão muito crítica, uma avaliação muito crítica, ela se torna uma pessoa fielmente procrastinadora. Não sei se existe essa palavra, mas assim, ela se torna uma fiel procrastinadora. Por quê? Porque ela já pensa assim, ela até quer fazer algo, mas pensa assim, se eu tentar não vai dar certo. Passa a ter pensamentos que a gente chama de catastróficos, né? Catastrofizando as situações. Ah, eu nem vou tentar porque não vai dar errado. Então elas evitam se relacionar como estratégia de autoproteção, porque passa a crer, principalmente se teve um trauma relacionado à rejeição, desamparo, ela sempre acredita que ela vai ser desapontada. Se ela teve um momento que ela falhou, ela sempre vai acreditar que ela vai fracassar.
devido às experiências que ela teve de frustração. E aí ela começa a trabalhar para confirmar essas convicções. Tá vendo? Eu tentei, mas deu errado. Tá vendo? Eu até fui em busca de ajuda, mas a pessoa não me entendeu. Tá vendo? Não vale a pena. Então são comportamentos que a pessoa fica presa em um ciclo de constante, sem um lugar sem saída, e aí cada vez mais vai se afundando na depressão, porque ela tem uma visão agora a respeito de si e ela tem como crença a dúvida do seu valor e competência, ela tem como crença que ninguém poderá ajudar, de que se ela confiar ela vai se decepcionar, e as estratégias é procrastinação e evitação. A linha do tempo da depressão. Então, existe uma causa para depressão, com exceção da puramente endógena, né? Mas a depressão ela não surge assim do nada. Então, mesmo que a pessoa diga assim, olha, eu não tenho uma causa aparente. Bom, a gente vai investigar. Existe sim algo aí na sua na construção da personalidade, na vivência da infância, em acontecimentos específicos. Então, na linha do tempo da depressão, a gente tem o passado com uma frustração. A frustração simboliza as experiências que não foram experimentadas da forma como a pessoa gostaria, né? Então, aonde ela até mesmo investiu expectativa e não atingiu o alvo desejado, por exemplo. E aí vem diversos sentimentos, como a raiva, ira, rancor e mágoa. A depressão, ela tem essas setas de emoções, que são a raiva, o rancor e a mágoa, seja consigo, seja com o outro ou seja com Deus. São emoções presentes na depressão. No presente, o que existe? Um trauma. Um trauma porque é uma ferida, acontecimentos do passado que não foram previstos, não foram desejáveis, eles então deixaram um trauma. É algo que eu ainda sinto, é algo que eu ainda vejo. Ou seja, a morte de um ente querido, uma separação, traição, enfermidade física, situações distintas que ocorreram no passado, mas que deixaram uma marca no presente. A pessoa não esperava que isso ocorresse na vida. E aí, o que acontece no futuro? A pessoa fica tão preso nas situações do passado e no presente, vendo o trauma, ou seja, vendo a ferida sangrar, que ela não consegue visualizar o futuro. Por isso que no futuro, o que existe? A desesperança. Na ótica do depressivo, ele não consegue enxergar a esperança. O futuro não existe. É interessante como pessoas deprimidas, às vezes elas falam assim, Evelyn, eu tenho raiva de ouvir até alguém fazendo plano do futuro. A pessoa fica me falando o que ela vai fazer no futuro. Aquilo me irrita, sabe? Porque para aquela pessoa é como se o futuro não existisse. É como alguém pode estar pensando no futuro? Elas duvidam até mesmo da existência do futuro. Aí vem o medo. Olha, no futuro eu tenho medo de ficar sozinho, eu tenho medo da morte, eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo. Enfim, não desfruta o presente e está aprisionado no passado. Como detectar, gente, a origem da depressão? Bom, obviamente é importante ter aí se a gente está falando de um ser tricotômico, é importante ter uma ajuda em diversas esferas. Ter um conselheiro cristão presente na vida, ter uma ajuda psicológica, ter um acompanhamento psiquiátrico. Cada caso, dependendo do nível, do desenvolvimento, do avanço que já está, vai sempre ter essa necessidade de uma rede de apoio. Mas, vou falar aqui basicamente no aconselhamento cristão e dentro da psicologia, um caminho para se detectar essa origem. A pessoa ela vai precisar se submeter a uma anamnese. Perguntas certas para reflexões profundas. Ai, Evelyn, eu conversei com uma amiga, com um amigo e resolveu o meu problema? Vai resolver? Porque eu preciso desabafar? Porque eu preciso falar da minha vida? Com certeza, há casos que sim. Mas se for uma constante na minha vida, o conversar, o confessar, né?
o ser acolhido. Porém, a gente sabe que há avanços em questões emocionais que é necessário o profissional específico, porque ele vai investigar de uma maneira profunda. Tem pessoas que dizem aí, assim, olha, eu não quero falar sobre tal tema. Não, eu não gosto de falar sobre tal coisa que aconteceu na minha vida. É justamente aí que talvez esteja a questão que você precisa trabalhar para se levantar da depressão. Porque aquilo que uma pessoa teme em falar, ali está o quê? Uma ferida. Uma ferida que eu não quero tocar para sentir dor. Mas para sarar da depressão, a dor precisa ser sentida, porque ela foi talvez durante muito tempo camuflada, negada. Então, é estar aberto para isso. Eu sempre, em alguns atendimentos, tem pessoas que quando tá chegando na questão, ela começa a faltar, some, né? Por quê? Porque é aquela pergunta de Jesus: queres ser curado? Queres mesmo ser curado? Se a gente quer ser curado, a gente vai precisar sentir a dor. Tem machucados que para sarar você vai ter que passar o quê? Um remédio que vai arder, que você vai derramar umas lágrimas, mas é o seguinte, vai sarar. E muitas pessoas têm a dificuldade de se submeter a essa verbalização, a esses questionamentos e confrontos que vai exigir realmente que a pessoa, olha, mergulhe no mais profundo de si para trazer a informação, para sair do só emocional e dar voz para aquela criança que não teve voz, para aquele adolescente que não sabia o que está sentindo. Quando a gente fala sobre a nossa história, principalmente questões angustiantes, questões que foram difíceis, a gente dá voz para aquela criança, para aquele adolescente que não foi acolhido, que não foi amparado. Então, precisa das perguntas certas para reflexões profundas. Por isso que muitas vezes é extremamente necessário o conselheiro preparado, o psicólogo, o psiquiatra, e a partir daí vai suscitar o autoconhecimento. Conforme o indivíduo relata as suas experiências e percepções, é possível ir desenhando a sua vida e temos sim um histórico para trabalhar estas questões. Então, quando a gente fala de detectar a origem da depressão, quando o indivíduo pede ajuda, a gente vai examinar o ciclo de vida que a pessoa se encontra, porque às vezes tem questões da própria idade. Então, a gente vê, por exemplo, com a crise existencial que acontece em torno dos 20 anos, mais ou menos. Quem sou eu? Onde eu estou? Para onde eu vou? Tantas cobranças, coração acelerado. E às vezes isso gera uma depressão. E aí precisa entender aquele momento da vida específico, né? Aonde se encontra no ciclo vital, atrelado à busca de informações para saber se a pessoa vivenciou traumas, se situações inesperadas ocorreram, né? E aí também investiga-se questões a respeito do relacionamento com Deus, e a gente vai caminhando, né, nessa profundidade da alma. É possível superar a depressão? Muita gente fala, Evelyn, eu ouvi aí que depressão não tem cura, né? Então eu vou viver com isso, só vai amenizar os sintomas. É o que eu costumo dizer. Hoje, no mundo fast food, a pessoa está sentindo uma tristeza, ela fala, me dá um remédio. Ela está ansiosa, ela fala, me dá um ansiolítico, me dá um antidepressivo, porque eu não quero sentir isso. O primeiro ponto é que a gente só cria resiliência a partir do momento que a gente sente, né? Então, você sente a dor, o impacto, e você se levanta. Então, você... autoconfiança, eu superei. Mas hoje, muitas pessoas não superam, por quê? Porque não encararam nem a primeira dor da primeira série. Ah, mãe, eu não quero ir para o primeiro dia de aula. Ah, mãe, eu fiquei triste no primeiro dia de aula porque eu não tinha você lá. Aí a mãe vai lá na escola e fica o dia inteiro com a criança, né? Aí na adolescência não quer ir para o mercado de trabalho porque é difícil pegar ônibus de manhã, dá vontade de chorar, a responsabilidade. Aí a gente fala, então não trabalha, fica no seu cantinho. Cada vez menos a pessoa vai perdendo a oportunidade de crescer em resiliência. As dores da vida nos fazem crescer, as dores são pedagógicas.
né? Mas, claro, por que que eu tô falando isso, né? Porque a superação da depressão, ela vai exigir que eu tenha alguns enfrentamentos e confrontos comigo mesma. A questão é o quanto a pessoa está disponível para isso. O quanto a pessoa está disponível. Queres mesmo ser curado? Dentro da psicologia não se fala em cura, porque cura é uma palavra, é assim, tinha um problema aqui, resolveu, não vai vir mais. E a ciência, ela não dá garantia de nada. Quem somos nós para dar garantia? Não é verdade? Então não se fala sobre cura, se fala sobre tratamento, se fala sobre alívio, se fala sobre recuperação, mas realmente não se fala em cura. E no cristianismo, Evelyn, no evangelho, fala-se em cura. Lógico, o que é ser curado? É ser limpo, é ser liberto, é ser livre. E nós somos. Porém, entra uma questão. Assim como num caso, como Jesus mesmo falou, olha, aquela pessoa tinha um demônio nela, vou trazer para essa questão espiritual. Ela foi liberta. E o que a palavra diz? Que o inimigo, ele ronda. E quando ele volta e vê a casa vazia, ou seja, a pessoa estava novamente numa vida separada do cuidado de Deus, da comunhão, o que Jesus disse? Que esse demônio, ele traz mais 7, não é mesmo? Então, quando a gente fala de depressão, de questões emocionais, existem dores que a gente se resolve, tanto psicologicamente, como até mesmo espiritualmente, como cristãos, baseado na palavra de Deus. Mas se eu voltar aos mesmos caminhos, ou seja, desacreditar da palavra, se eu até um trabalho psicológico todo construído e eu pegar ele e jogar no lixo, obviamente vai ressuscitar aquilo que, na verdade, foi amortecido, né? Então, enquanto nós estivermos nessa condição, a gente vai sempre lutar, a gente vai sempre tratar, a gente vai sim viver uma cura. Eu creio em Deus de milagres, mas eu creio também na nossa autorresponsabilidade de manutenção, na nossa responsabilidade de autocuidado, na nossa responsabilidade de o quê? Tratar o nosso interior. Deus pode curar uma pessoa da diabetes, ela ficou livre, sarou, fez os exames, tá ok. Mas e se ela começar a comer doce desreguladamente? Mais, em excesso, ela pode desenvolver de novo? Pode, não é assim? Então, da mesma forma, as questões emocionais. A gente pode ter todo um trabalho emocional para resolver, para elaborar, mas se eu mudar o meu jeito de ser, não me alinhar naquilo que é saudável, nos pensamentos, na questão emocional, na questão espiritual, nas questões físicas, pode desencadear em outro formato, de outras formas também. Então, superar é possível? Lógico, com certeza. Comentário de vocês, gente. A Camila Leles falou assim: olha, já me vi caminhando para este destino, de culpa pelo passado, onde coisas deram errado. Quase me escondi, mas graças a Deus busquei ajuda no tempo certo. Isso mesmo, né, Camila? A culpa, ela consome a alma. E é muito importante, nós temos toda a palavra de Deus mostrando o quanto nós somos livres de toda acusação, de toda a culpa. E é necessário realmente tomar posse dessa palavra, né? Viver a graça, buscando ajuda, né? Às vezes você fala, poxa, Evelyn, eu leio, eu oro, olha, eu jejuo, mas eu não estou conseguindo internalizar essa graça, não estou conseguindo internalizar essa liberdade. Bom, busca ajuda, converse, fale a respeito. E a Thelma perguntou a respeito da depressão, pode desencadear o câncer? Muitos estudos já vêm apontando para essa grande probabilidade de doenças físicas terem a origem emocional. Por quê? O nosso sistema imunológico, ele necessita de uma saúde emocional saudável, né? Quando a gente tem um rebaixamento do nosso sistema, ou melhor, do nosso emocional, uma pessoa que fica triste constantemente, angustiado, desmotivado, ela não vai se exercitando mais. Ela vai diminuindo os níveis de liberação, lembram lá? De dopamina, de serotonina. Então, tudo no organismo dela começa a corresponder àquele estado de inércia.
E com isso, as células que eram para ser combatidas, as células do sistema imunológico aí fortes para combater, elas estão enfraquecidas. Então, células malignas vão ganhando força, vão ganhando poder, e por isso que se fala muito a respeito de depressão desencadeada pelo câncer. Gente, eu sei que o horário está avançando aqui. Vocês estão comigo? Estou demorando? Pode seguir mais uns minutinhos? Aproveitando o momento, né? Eu me programei aqui para fazer a parte 1 e a parte 2, mas semana que vem nós teremos uma participação especial que será um relato de uma pessoa que se dispôs a tratar a enfermidade da alma, tem uma história de vida para contar e eu tenho certeza assim que vai ser algo transformador para quem acompanhar semana que vem, tá bom? Bom, como que a gente lida com o passado? Lá vem a psicóloga falando de aceitação, né? Aí tem gente que fala, você acha que é fácil, Evelyn, aceitar? Como é que eu vou aceitar algo? Você fala na maior naturalidade, aceita, viva a aceitação, né? Bom, a verdade é que a gente não quer aceitar. A gente não quer aceitar a dor, a gente não quer aceitar os eventos que vêm na nossa vida, assim, inesperados. A gente fala, por quê? Por quê? Por quê? Gente, uma vez eu quase fiquei doente de ficar pensando tanto no porquê, 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 porquê. Você fica com uma neurose do porquê. Meu Deus, por quê? Por quê? Não pode. Ai, mas o que que eu faço para me livrar? Corta, né? A gente precisa romper com essas buscas de respostas do porquê, do e se. É fácil aceitar? Não. Mas como que a gente aceita, gente? Aceitar é entender que experiências desagradáveis também fazem parte da vida. A gente tem que pensar, por que não podia ser comigo, né? A gente pensa assim, por que comigo? Por que comigo? Mas e se mudar isso? Por que não podia ser comigo? Experiências desagradáveis, se a gente for avaliar toda a humanidade, todo mundo tem uma história triste para contar. Todo mundo tem a sua dor. Todo mundo tem as suas desavenças. E muitas vezes a gente não aceita sentir dor, não aceita o que eu machuquei, comigo não. Falta de respeito comigo não, né? Assim que a gente fala, comigo não. Mas se a pessoa é um desrespeitador, por que que comigo não? A questão é como eu respondo ao desrespeito, não é mesmo? Então, para superar a dor, romper o ciclo de ruminação, a gente tem que parar de lutar contra o inalterável. O passado não vai mudar, o que aconteceu, aconteceu. O que eu posso fazer é olhar para ele de forma diferente. Não mais perguntando por quê, não mais buscando o e se, mas fazendo disso um caminho para uma nova pessoa. Até mesmo fazendo disso um caminho para o que a gente chama, né, de crescimento pós-traumático. Quem eu sou depois dessa dor, na minha identidade, no meu viver? Então é importante trabalhar por esse caminho. O apóstolo Paulo, ele disse: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Paulo não estava dizendo para sofrer uma amnésia, mas ele estava falando corromper o passado, o não carregar o fardo para se abrir ao novo. Expressar as emoções. A energia emocional, gente, ela precisa ser liberada. Há pessoas que vivem numa depressão porque tem uma raiva contida de alguém, de uma pessoa. E não é que ela não tem que sentir raiva, mas ela precisa expressar, dar voz para essa raiva. E tem que seja, a gente trabalha isso em terapia, né? Olha, se fulano ainda estivesse vivo, porque morreu, mas você carrega uma raiva dessa pessoa. Ah, eu carrego, mas eu não queria sentir ela. Não, mas você não sente? Sinto. Tá tudo bem. Sinta essa raiva. Se essa pessoa estivesse aqui, o que você falaria? Aí a pessoa começa a falar, gritar, e fala: nossa, Evelyn, eu sei que essa pessoa não tá aqui, mas foi bom eu falar isso. É assim que funciona, né, a terapia. Por isso que é um pouquinho maluco, né? Tem gente que foge. Mas isso ajuda. Expressar a raiva. E agora, o que que eu faço? Bom, agora vamos trabalhar o perdão. Você precisa perdoar essa pessoa para ela ir embora, né? Para você viver. Ou às vezes não é uma pessoa, mas é um acontecimento que eu sinto raiva. Eu sinto raiva daquele dia, eu sinto raiva de mim. Eu sinto raiva de Deus. Olha que coisa. Mas muita gente fala isso nesse ambiente, né?
de terapia, de aconselhamento, falou: "Oh, fiquei com raiva, por que que Deus não me ajudou? Por que que Deus não fez?" E Deus é tão maravilhoso que ele deixa a gente expressar, só que depois ele diz: "E agora? O que você faz? Você já expressou, não expressou? Mas e agora?" Por isso o passado ele é maleável e flexível, não no sentido dos acontecimentos, né? Mas modifica-se com as novas interpretações das recordações e reexplicações do que aconteceu. Então, às vezes a gente fala do passado dando toda uma conotação para aquele fato, potencializando. Começa a narrar de forma diferente. Começa a trazer o que você aprendeu, começa a trazer o que foi construído em você, começa a trazer a ação de Deus a partir daquilo, o que você vivenciou com Deus a partir daquilo. E aí você vai parar de narrar aquele fato do passado como puramente esgotador e negativo sobre a sua vida. Aprender a lidar de modo mais sábio com as emoções desafiadoras. Olha só, raiva, tristeza e culpa. A gente supera depressão, ansiedade através disso, sabendo lidar de modo mais sábio com essas emoções. Então, você busca apoio, você valida e você expressa as suas emoções. É importante expressar, não suprimir. Aprender a sentir sem julgar. Tem pessoas que dizem: "Nossa, eu fiquei com medo. Nossa, eu sou muito fraca. Por que eu fiquei com medo?" Não. Ou seja, a postura julgadora das próprias emoções acentua mais a angústia. Tem pessoas que não aceitam se sentir ansiosas. E aí o que acontece? Ela fica com raiva por estar ansiosa. Ou então ela fica ansiosa porque está com raiva. Ela fica com raiva porque ficou triste. Não julgue as suas emoções. Sinta ela. Olha, eu tô com medo. Ok, o medo é humano. O que eu faço? Esse medo é real? É irreal? Alguém pode me ajudar? Mas não julgue dizendo: "É vergonhoso". Medo de relatar os medos. Ao contrário, relatar, verbalizar é o grande antídoto para a depressão. Vocês estão aí, gente? Tem alguém mais aí? Vocês já foram dormir? Ok, Camila, depois a gente então fala a respeito da dúvida da Camila, né? A Sheila falou: crescer dói. É isso mesmo. Antes da gente entrar depois aqui nesse momento de dúvidas, eu só quero trazer aqui essa finalização falando a respeito da depressão de Elias, né? Como Deus a tratou. Elias foi um profeta e por causa de um desgaste emocional durante uma batalha, ele se deprimiu. Ele se viu sozinho e ele pediu a morte por causa da ameaça de Jezabel. Teve a batalha, ele lutou, mas aí veio a ameaça de Jezabel. Então ele pensou assim: lutei, nada aconteceu. Veio o senso de inutilidade, a desesperança, o porquê, nada dá certo, eu me esforcei tanto, né? E ele fala assim: já basta, Senhor, toma agora, Senhor, a minha vida. Eu não sou melhor que os meus pais. Olha a comparação, né? Eu sei que eles foram bons, Abraão, Isaac e Jacó, esse povo todo foi bom, Senhor. Eu não sou igual a eles. Olha o vitimismo de Elias, né? É claro que na hora da dor, não é um vitimismo, né? Ele estava dizendo: eu não sou melhor que eles mesmo, eu não vou vencer isso aqui sozinho. E aí diz que ele deitou e dormiu. Então veio o anjo, tocou e disse: levanta, come, porque ele estava sem comer, desanimado. Enfim, todo o relato, vocês sabem, né? Que Deus apareceu depois naquela brisa suave. Então, afetivamente, ele viveu desânimo, desmotivado. Cognitivamente, ele estava pensando: estou sozinho, quero a morte, não sou melhor que ninguém. Sintomas: não se alimentava, sem fome, sem apetite. E emocional, ele estava com medo, com angústia, tanto é que ele se escondeu. Mas Deus, ele tinha um plano restaurador para a vida de Elias. Ou seja, Deus proporcionou para Elias um tratamento completo. Isso é muito interessante, né? Para o corpo, para a alma e para o espírito. Deus não só se revelou para Elias espiritualmente, uou, Elias pulou no fogo e depois, não. Deus se revelou, mas alimentou ele e tratou do emocional dele. Olha só. Afetivo. O Senhor fez com que ele
desabafasse, ou melhor, desabafe aí, por favor, Elias, desabafe o que você sente. Então Elias, ele teve a liberdade de dizer ao Senhor: Senhor, eu não sou melhor. Senhor, olha o que aconteceu. Senhor, ele falou, ele verbalizou, ele falou: olha, eu sou zeloso, sabe? Eu fui uma pessoa que fiz o que era certo. Contou para Deus isso. Não escondeu de Deus a sinceridade. E Deus não o condena, mas Deus acolhe, Deus escuta a angústia dele. A oração, ela é saradora. Eu não vou falar para Deus que hoje eu fiquei com raiva de tal pessoa. Não fale. Conte para Deus. Evelyn, mas é vergonhoso. Não, mas precisa ser verbalizado. O Senhor entende a sua emoção. Só que ele diz: agora, vamos trabalhar aí? Ele acolhe, mas intervém. Então, o Senhor faz com que ele fale. O Senhor também mostrou que Elias não estava sozinho naqueles pensamentos de solidão. Ele falou: Elias, você não viu, mas teve 300 que não se prostraram. Você não está sozinho. Elias estava com o pensamento cognitivo da generalização. Só eu estou sendo fiel. Não tem ninguém comigo. E o Senhor falou: querido, você não está vendo, tem 300 com você. Assim, da mesma forma conosco. Às vezes a gente acha que, poxa, é só comigo essa situação. O Senhor vai falar: peraí, você quer ouvir outras histórias? Você quer ouvir relatos de dor? Você quer ouvir relatos de pessoas que estão sofrendo? Não é assim, gente? Que às vezes a gente leva um beliscão para acordar? Sintomas físicos. Enviou corvos para alimentar. O Senhor trata, dizendo: levante-se, para se levantar você precisa se alimentar. Alimentação balanceada, né, gente? Não, nem vamos falar sobre isso, mas o quanto, por exemplo, doce, café, aumenta o nível de dopamina, mas depois de serotonina, né? Mas depois traz uma queda drástica. Por isso que a pessoa diz: nossa, eu me senti feliz e depois me deu uma angústia. Eu comi, né? Depois eu fiquei triste. Por quê? Porque depois sente a queda. Tudo precisa de equilíbrio. E o emocional, o Senhor alinha em propósito, recuperando a fé. Elias achava que para ele terminou, né, Senhor? Não tem mais nada com a minha vida. Mas o Senhor dá a Elias uma missão, esperança, propósito. E o que levanta o ser humano da depressão, gente, é um propósito de vida. Na verdade, era o que deveria já ter existido, né? Antes de tudo, nós precisamos caminhar na vida com um propósito. Muitas vezes a depressão distorce o propósito ou anula o propósito na visão humana. Mas a gente precisa resgatar isso para uma pessoa depressiva. Acreditar novamente no propósito, ou se ela nunca pensou sobre isso, começar a pensar sobre isso. Porque se fala isso, né? Olha, quem tem um porquê viver é capaz de suportar os os comos da vida. Então, ter um porquê viver, o propósito, um direcionamento. E para muitos de nós, como cristãos, a gente tem um propósito, a gente tem uma missão com Deus, com o próximo. Nós carregamos, né, no nosso DNA, o DNA realmente de filhos de Deus, da extensão de Cristo sobre a face da terra, despertar os dons, tudo isso, toda a palavra de Deus, né, são antídotos para o nosso viver. Antídotos à depressão, às ansiedades. A gente sabe que o difícil é muitas vezes confiar e praticar, ouvir e praticar. Por isso, se a gente se voltar até mesmo sobre as bem-aventuranças, né? Se a gente voltar ali em Mateus 6, se eu não me engano, 6 ou 5, né? Que fala a respeito das bem-aventuranças. Bem-aventurado os perseguidos, os que choram. A gente fala: gente, onde está a alegria nisso? Bem-aventurados quer dizer felizes são. Bom, isso é uma questão de fé, não é mesmo? Então, a felicidade para o cristão, antes de tudo, ela tem a ver com acreditar naquilo que transcende a esta vida terrena, aquilo que é o propósito divino através de nós, até porque o nosso destino é o céu, o nosso propósito é o céu. E quando os nossos olhos se focam muito no terreno, fortemente se abrem as portas para as ansiedades, para as depressões. Mas quando as nossas vistas se voltam para os céus, sabendo que essa vida
a brevidade dessa vida e aquilo que vai ser eternal, a gente tem força e ânimo para lutar, para viver, assim como o Senhor fez com Elias, né? Alinhando ele em propósito, recuperando a fé, trouxe uma companhia para auxiliar, Eliseu, mostrando que a gente precisa do outro, gente. A depressão se vence com o outro, não é sozinho. Eu nunca vi um relato de alguém que venceu depressão sozinho. Foi com o outro, nem que foi com o médico, sabe? Mas foi com o outro, foi através do outro, foi através de amigos, de irmandade. Por isso que o isolamento, ele aumenta ainda mais os sintomas. É difícil, mas é preciso exercitar-se para estar envolvido com pessoas, participar de grupos, porque ali você vai ser útil, você vai trocar, né? Você vai realmente crescer, você vai servir, que é o grande princípio do cristianismo. E aí precisa ser tratada nessas 3 esferas: corpo, alma e espírito. Atividade, alimentação, exames rotineiros, ter um hobby. Na alma, expressão dos sentimentos, contato social, somos seres sociais. No espírito, comunidade terapêutica que é a igreja, a fé, o ouvir a palavra de Deus, os louvores que alegram a alma. Muitas pessoas em depressão, inclusive cristãos, a maioria deles dizem: eu não ouço mais louvores, eu não consigo mais ler a Bíblia, né? O quanto o espírito se torna abatido. Então, como que a gente faz para reerguer? Vamos encher o ambiente com louvor, os louvores alegram a alma. A música, ela tem a música terapia, né, gente? A questão lá de ser terapêutica, de despertar áreas cerebrais. Então, uma pessoa em depressão, é muito importante trabalhar a questão da música e, como cristãos, os louvores com as mensagens de fé, de esperança. E recomendações para a gente ter como entendimento, para ajudar outras pessoas e para se ajudar também. Depressão não é ausência de fé. Tem muita gente que tem fé, mas que pelas situações se deprimiu. No entanto, é preciso fortalecer-se em fé, buscar da fonte que vai me trazer a verdadeira vida e esperança, que é a palavra de Deus. Depressão não é frescura e nem falta de maturidade. Tem muita gente aí resolvida na vida e está em depressão. Muita gente madura em depressão. No entanto, é preciso desenvolver a inteligência emocional. É preciso repensar a forma que eu aprendi a respeito de emoção. Eu reconheço as minhas emoções, eu as julgo, eu as acolho, eu sou compassivo comigo. Depressão não é recurso para chamar atenção, como muita gente acredita. Ah, tá em depressão para chamar atenção. A gente sabe que tem manipuladores, mas quem tá realmente em depressão, gente, a última coisa que ela queria era estar em depressão. No entanto, é preciso construir relações, reconstruir, ter apoio e olhar acolhedor. Depressão não é preguiça e desleixo, porque muitas vezes é o desânimo, o cansaço mental e físico deixa a pessoa ali presa num quarto, não é mesmo? No entanto, é preciso lutar contra isso e investir forças em se levantar. E eu quero finalizar, eu sempre finalizo assim, gosto de finalizar palestras com esta palavra, Deuteronômio 30:17. E o próprio Deus falou: os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra vós, que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. E aqui fala a respeito da bênção de Deus, né? O Senhor, o que é colocar diante de nós a bênção e a maldição? É a realidade. Existe a maldição e existe a bênção. E o Senhor diz: escolhe a vida para que você viva. Eu te oriento, escolhe a vida. E essa semana eu aprendi, né, no bacharel em teologia, estamos tendo aulas assim maravilhosas, inclusive já dentro aí do hebraico, os originais bíblicos, né? E se matriculem, gente, no bacharel da FATESD. Olha, cada aula a gente sai revigorado em fé. E eu aprendi com o meu pai, inclusive, né, dizendo o seguinte: ele deu essa aula e ele falou o seguinte: olha,
nos originais dessa palavra, a questão da escolha, o que o Senhor colocou diante de nós, nos originais, tem a ver com presentear. Eu presenteio vocês hoje com a bênção e a maldição. Mas qual é o presente? O presente é a escolha. Deus não tirou de nós, mesmo com o pecado, Ele não tirou de nós a capacidade de escolha. Ele não tirou de nós o livre-arbítrio. E Ele nos orienta, Ele diz, existe aí a bênção e a maldição. Escolhe a vida. Ele ainda como Deus bondoso e justo, Ele nos orienta nessa possibilidade de escolha, escolher a vida. Ou seja, escolher a obediência, escolher o temor à palavra, escolher viver o que a palavra diz. Isso é escolher o quê? A vida. Então, nós cremos que existe um poder, ou melhor, o presente, ele é um poder de escolha. Então, mesmo diante das depressões, das angústias da vida, daquilo que desanima, existe algo que Deus não vai tirar de nós, nem no último momento da vida, que é a capacidade de decidir e escolher. Eu ainda posso escolher. Ainda que vai exigir uma luta, que vai exigir uma aparente humilhação em buscar ajuda, aquilo que vai quebrar minhas resistências, aquilo que vai ser um esforço, Evelyn, para eu buscar ajuda nas questões físicas, nas questões emocionais, vai mexer comigo, mas eu posso escolher. Eu posso escolher. E a orientação nós já recebemos. Escolha, pois, a vida para que você viva. Então, essa é a palavra que eu quero deixar. O horário passa tão rápido, né, gente? Acho que eu tô falando demais, meu Deus. E que Deus abençoe vocês. Tem alguns comentários aqui, eu tô tentando ler. A Ingrid falou assim, né? É necessário viver o processo, encarar as situações, digo por experiência própria. Importante verbalizar, enfrentar e permitir ser guiado pelo Espírito Santo. Olha que interessante, né, Ingrid? A palavra diz que o Espírito é o Espírito de alegria. O reino de Deus é paz e alegria. Então, é vida. A depressão é a ausência de paz e alegria. E quando a gente realmente escolhe a vida, por mais difícil que seja, passar pelas situações, driblar as situações, a gente sabe que ser conduzido pelo Espírito de Deus é sempre um destino de paz e alegria, né? Ressignificar, isso mesmo. E tem mais... gente, aqui meu celular está travando. Só um minutinho. Eu vou finalizar por aqui, tá bom? O Vando já entrou na live. Agora que você entrou, Vando. Deus abençoe vocês. Cada uma das minhas amigas aí que participaram. Que Deus abençoe ao meu esposo digníssimo que está aí. Que Deus abençoe e desejo mesmo que a gente alcance o número de pessoas com o nosso saber, primeiramente do espírito e também através da psicologia, que seja uma ferramenta para auxiliarmos, ajudarmos pessoas a começar ajudando a nós mesmos. E eu não posso finalizar aqui sem pedir a bênção de Deus sobre a sua vida, que Deus abençoe você, o seu lar, a sua família, guarde o seu coração, guarde a sua mente, que você possa realmente viver esse reino de paz, justiça e alegria. Amém? E não esqueçam, semana que vem a gente volta aqui neste mesmo horário, neste mesmo canal, com uma participação especial para nossa parte 2 sobre esse tema, tá bom? Fiquem com Deus. Até mais.